São dicas, né, para conviver com esse período mais quente do ano, que também é o período que a gente mais registra incêndio. E já que a gente está falando bastante sobre a chegada aí do BR-Obró, estamos falando bastante, né, sobre essa chegada e sobre o aumento de queimadas nos últimos meses, pensando nisso, o Corpo de Bombeiros vem intensificando a divulgação de ações voltadas a moradores da zona rural para evitar a propagação de novas queimadas. Então, vamos trazer dicas para quem está ao vivo aqui assistindo a gente no Notícia da Manhã. Nájila Fernandes vai nos informar aqui com a ajuda do Corpo de Bombeiros o que fazer para evitar que esses incêndios acabem se alastrando, né? São pequenos focos, é foguinho no mato, acaba perdendo o controle e se transformam em grandes incêndios. Por isso, essa orientação dos bombeiros, não é isso, Nájila? Exatamente isso, Aline. Mais uma vez, bom dia para todo mundo que acompanha o Notícia da Manhã. São dicas importantes, claro, mas é fato que hoje todo mundo, por menor que seja, tem noção de que um fogo que é aceso, se não ficar atento, ele pode sim sair do controle e causar grandes prejuízos físicos e materiais também, porque a partir do momento que o fogo sai do controle, a gente já pode identificar, classificar como incêndio. Mas quais são essas dicas importantes? Qual é a orientação nesse momento para a população, principalmente da zona rural? A gente vai saber agora, conversando com o Tenente do Corpo de Bombeiros, Pedro Bento, já está aqui ao meu lado. Tenente, muito bom dia para o senhor. A ideia agora é intensificar, de fato, essas dicas para que a população tenha mais consciência de que, principalmente no período do BR-Obró, que já se aproxima, os números de incêndios, por exemplo, no estado, podem aumentar. Eu acredito que esses números, inclusive, já são bem altos registrados esse ano, se a gente comparar com o ano passado. Bom dia, Nájila. Sim, nessa época do ano, por conta da baixa umidade, as altas temperaturas e a vegetação seca, que serve como combustível, a tendência é que as queimadas aumentem. Normalmente nós temos 2 a 3 ocorrências de fogo no mato, vulgo fogo no mato, incêndio florestal. E nessa época do ano a gente chega a ter 20 ou 30, ou seja, multiplica por 10. A questão da prevenção, ela tem muito a ver com as causas do incêndio. Como você mesmo falou, depois que o incêndio florestal ele começa, para ser debelado é muito mais difícil para apagar. E as principais causas do incêndio são... A pessoa joga bitucas de cigarro, jogam fósforos em estradas. Na estrada, geralmente nos acostamentos, a gente tem vegetação seca, principalmente essa época do ano. Com o movimento dos carros e o vento que é feito, essa bituca de cigarro, essa fagulha vai alcançar a vegetação e essa vegetação entra em combustão muito facilmente. Tem também a questão de limpeza de lotes, às vezes a pessoa capina o seu lote, ou destruição de lixo. Toca fogo e esse fogo muitas vezes se alastra para terrenos próximos, edificações próximas e a vegetação. Também tem a questão de fogueiras em sítios, em terrenos. A pessoa vai fazer aquele camping, aquele acampamento, faz uma fogueira, não apaga a fogueira muito bem, vai embora, a fogueira vira uma brasa, depois de 2, 3 horas, não sei quanto tempo, ela pode voltar a reignirir e tocar fogo. E também tem a questão dos fogos de artifício. A pessoa está assistindo um jogo, o time dela faz um gol, ela solta um fogo de artifício. Esse fogo de artifício cai no terreno baldio e começa um incêndio. Esse incêndio fica fora de controle e é quando a gente chega. Todas essas situações, Aline, que o tenente acabou de citar, a gente sabe que pode acontecer um acidente, um incêndio, algo muito mais grave em qualquer período do ano. Por que a gente destaca esse período em que as temperaturas estão mais quentes? Porque também se registra uma umidade mais baixa e tudo isso é favorável, tenente, para uma propagação mais rápida. Sim, na primeira metade do ano a gente tem mais chuvas e tem uma umidade relativa do ar bem maior do que agora no período chamado BR-Obró e os meses que o antecedem. Então, fora o aumento de temperatura. Então, são 2 fatores que, junto com a vegetação que está mais seca, aumentem muito a incidência desse tipo de ocorrência.
Agora eu pergunto para o senhor, dependendo do tamanho da propriedade na zona rural, do tamanho da área que deve ser limpa, as pessoas acabam queimando esse lixo, por exemplo, o resto de vegetação, porque também é uma forma mais rápida de fazer ali a limpeza. Teria outra maneira mais adequada para evitar acidentes como o que a gente está citando aqui? No caso dessa queima de material residual de limpeza na zona rural, a pessoa deve procurar o órgão competente, o órgão ambiental competente, e nós temos alguns parâmetros de queima. Pode ser feito em uma grande zona centralizada, podem ser divididos em vários lotes e sempre com o acero, ou seja, a parte que rodeia, a parte que vai ser queimada tem que estar limpa, porque senão aquele fogo ele vai passar para outras áreas. E isso é um processo que tem alguns critérios objetivos e tem que ter a autorização do órgão ambiental. Perfeito. Tenente Pedro Bento, do Corpo de Bombeiros, muito obrigada pelas informações, um ótimo dia de trabalho para o senhor. Algumas dicas, Aline, que como a gente já citou, são importantes, principalmente para esses moradores da zona rural, não só de Teresina, mas em todo o estado. A gente percebe que a umidade baixa, as temperaturas estão mais elevadas, o cenário, principalmente nas estradas, já é totalmente diferente. Eu me refiro à cor, já é o mais acinzentado, típico realmente desse período. E o próprio Corpo de Bombeiros já vem passando para a gente que o número de incêndios registrados, de ocorrências registradas no estado, já é bem maior do que todo o ano passado. Inclusive, as equipes do Corpo de Bombeiros já foram aumentadas, né? Chegou a dobrar o número de equipes que trabalham nesse período, mas é claro que se a população colaborar, esse trabalho vai ser menor e menos acidentes, menos queimadas e menos incêndios a gente vai ter aqui no nosso Piauí. Aline? É verdade, a gente inclusive está vivendo um período já de baixíssima umidade relativa do ar, chegou a baixar de 22%, quando o recomendável é 60% pela Organização Mundial de Saúde. Você já sente os lábios ressecados, olhos secos, né? Já sente todo esse efeito e com as queimadas piora ainda mais esse efeito na saúde da gente, dos seres humanos, né?